Abra sua Bíblia em Judas, capítulo único. Judas. Agora, mais do que nunca, eu preciso da sua Bíblia aberta, tá bom? Bíblia aberta. Opa. Nós vamos fazer uma exposição de Judas. Ele não é tão comprido, mas nós vamos meditar aqui. O livro de Judas, ele tem um conteúdo mais denso e teológico, né? Bastante teológico. O livro de Judas. E o ensinamento de Judas é muito forte, irmãos. É um livro realmente forte nessa matéria, desse problema realmente que nós vivemos hoje nessa questão de ser bíblico na sua essência, né? Então abra sua Bíblia em Judas e deixe aberto, por favor. Faria uma leitura geral, mas como eu quero que vocês acompanhem, esteja com a Bíblia aberta aí, e ali vai estar acompanhando com certeza, nós vamos com mais detalhes aqui, ok? Então nós vamos fazer a leitura, conforme fazer a leitura eu vou falando, porque isso aqui vai ser importante. Essa epístola de Judas, ela está já em um período, em um momento muito crucial da história da igreja, em termos dos ensinamentos daquilo que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. Neste período, a igreja já está com muitíssimos problemas a respeito da doutrina cristã, desse conceito de ser realmente bíblico naquilo que Jesus e os apóstolos realmente queriam ensinar. Irmãos, a gente fala da igreja do primeiro século, que foi maravilhosa, sim, foi maravilhosa, naquele quesito de muitos dos irmãos viverem uma fé verdadeira, os apóstolos, né, na efervescência de levar o evangelho de Jesus Cristo, naquela operação maravilhosa do Espírito Santo por intermédio deles, dos cristãos, né, vivendo até morrerem, né, pelo evangelho. Mas não se engane que também esta igreja do primeiro século também foi muito difícil. Essa questão de ser difícil no quesito de saber realmente o que é doutrina bíblica e viver a doutrina bíblica, ela não é de hoje, isso aqui é muito antigo. Judas, ele está vivendo, quem sabe, um ápice disso. Tá? Então nós vamos aqui ver que Judas vai ser assim, muito taxativo e vai ser muito forte o ensino de Judas. Tá? Nessas questões. Ele pega pesadíssimo mesmo, e a gente vai ver. Então vamos por sequência. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor, vos sejam multiplicados. Aqui nessa saudação e prefácio aqui, já tem uma coisa muito interessante que ele fala, ó. E quem foi, ou aqueles que foram preservados na fé. Aqui, inclusive, é a pauta desta carta de Judas para a igreja. Porque ele vai, inclusive, falar, aqui nós vamos ver, sobre a necessidade de militar, de guerrear, de batalhar pela fé. Os que gostam de a matéria de batalha da fé, apologética, deve ter a carta de Judas como a sua carta máxima a respeito de batalha da fé. Porque, inclusive, ele usa essas palavras, né? Porque ele foi impulgido a batalhar pela fé. Tem quem gosta de apologética, que é a defesa da fé. Acho que Judas deveria ser a sua carta máxima. Então, veja, esse destaque que ele faz aqui, ó, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo, é o tema dele, que é justamente a batalha da fé. A coisa está feia. E está feia lá no máximo, no topo, a respeito de falsos mestres, a respeito de falsos profetas, a respeito de ensinos errados. É muita coisa que está acontecendo aqui nesse período desta carta, e pessoas ainda rebeldes, desobedientes, desonestas, e aí a gente vai ver isso. Continuando. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever
acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Então veja aqui agora no versículo 3. Judas, ele está com expectativa de apresentar aos irmãos e compartilhar acerca da salvação. Por que, irmãos, acerca da salvação? Porque Judas aqui vai igualar que o falso ensino que os irmãos estão vivendo é um risco de salvação. Então, por isso que ele está com expectativa para escrever acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos. Então, na verdade, ele está julgando que o falso ensino é um perigo, então, para a salvação. Ele defendendo a fé legítima e verdadeira é o mesmo que defender a salvação que está em Cristo Jesus. Porque, irmãos, como haverá salvo se eu não estiver pregando o evangelho que salva? Como? Porque é necessário ouvir o evangelho da salvação. Porque é necessário crer com o coração nesse evangelho da salvação. E é necessário confessar a Cristo por meio dessa salvação original, vou falar assim, e verdadeira. Então, se isso se deturpar no meio do caminho, se lá na frente só sobrar um evangelho iníquo, falso, na verdade, um outro evangelho que não seja o de Cristo, como haverá salvo? É fato e é verdade que o Deus Todo-Poderoso, Ele nunca deixará algo acontecer. Mas apesar de Deus agir para que isso nunca aconteça, qual o meu papel e o seu papel, irmãos? De preservar pelo Evangelho, sim ou não? Inclusive, isso é ser sal. O que é a ideia de ser sal ali em Mateus que Jesus aplica para a igreja, irmãos, para o crente? Entenda, irmãos. Nós sabemos biblicamente que este mundo vai apodrecer. Biblicamente, eu acho até estranho um pessoal assim que prega um negócio assim que parece que vai tudo melhorar. Eu estranho. Porque na minha perspectiva bíblica, ela está me dizendo que o negócio vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando e vai piorando e vai piorando. Então, pela perspectiva bíblica, nós sabemos que este mundo vai apodrecer. Mas o que é o sal? O sal é algo que vai tentar retardar o apodrecimento. Ele não vai impedir o apodrecimento, mas ele retarda. Você pode ir lá pegar uma carne lá, entupir ela de sal como fazem para preservar, mas aquilo, o sal vai agir como um retardante do apodrecimento. Mas vai deixando lá que o negócio vai apodrecer ainda assim. Então nós, como sal, sabemos pela profecia bíblica que este mundo vai cair ao apodrecimento, mas nós, como sal, estamos lutando para ele não apodrecer. Essa é a nossa parte. Então, ainda que sabemos que este mundo vai apodrecer, nós, como igreja, estamos trabalhando para não apodrecer, entende? É o nosso trabalho. Então, qual é o meu trabalho, o teu trabalho? Lutar para que este evangelho, essa nossa parte, apesar da soberania e grandeza de Deus, mas o que eu estou fazendo aqui, como um mestre, como um crente, como um homem bíblico? Fazer a minha parte como sal. Vai apodrecer, mas eu luto para não apodrecer. E aí a gente encontra o equilíbrio da nossa vida cristã. Porque se eu pensasse também, vai apodrecer, deixa eu deixar apodrecer. O que você está fazendo? Que crente bíblico é você? Já não é um crente bíblico. Porque esse cristão bíblico é aquele que vai fazer aquilo que foi chamado fazer. Amém? Então Judas aqui, ele está trabalhando por isso. Encorajar-vos a batalhar dedicadamente. Olha para mim agora. Uma questão muito teológica esse livro. Ele usa palavras assim muito chave. Por exemplo, essa palavra dedicadamente, em outras traduções, diligentemente. Essas palavras são jurídicas, pessoal. A Bíblia tem uma coisa extraordinária. Quando ela, no grego, no Novo Testamento, ele tem palavras que pertencem a determinadas classes. Por exemplo, há palavras que pertencem a esta área de ladrões roubando.
há palavras, há verbos que pertencem à área de guerra, muito usada por Paulo. Há palavras e verbos usados, por exemplo, para a área jurídica. Está cheio na Bíblia. Uma delas, por exemplo, são essas, que é eraunon, exaraunon e anacrino, no original bíblico. Então, quando se usa araunon, exaraunon e anacrino, são verbos jurídicos. Você sempre vai analisar um juiz ou um rei julgando uma pessoa. Quando Paulo está diante de Agripa ou de Festo, quando aparece ali que eles estavam julgando o caso de Paulo, vai aparecer ali o anacrino, o exaraunal, o araunal, que são verbos jurídicos. Examinar, esquadrinhar, analisar, sabe? Ou analisar diligentemente, são verbos muito jurídicos. Qual que é a ideia? Um juiz está julgando uma pessoa. A ideia é de um exame técnico. A gente espera que um juiz ele tenha estudado para conhecer o que está fazendo profundamente. Porque ele foi ensinado e ele tem a técnica de juntar as provas a favor, as contras, testemunhas tal. Ele tem uma perícia, certo? Ele tem um aprofundamento técnico naquilo que ele está fazendo. Judas, ele está usando esse tipo de verbo quando ele diz assim, encorajar-vos a batalhar dedicadamente ou diligentemente pela fé confiada aos santos. O que Judas está usando esse verbo aqui? A ideia dele é a seguinte: nós precisamos ter um aprofundamento nesta batalha pela fé. Nós precisamos ter um exame aprofundado desta fé confiada aos santos. Por quê? Porque senão vai se perdendo essa legítima fé. Porque senão vai se pulverizando no monte das heresias. Senão vai sumindo no monte das falsas profecias e profetas. Senão vai tendo tanta erva brava, como se diz, venenosa, que aquilo que é verdadeiro já não se acha. Então, primeiro, nós precisamos batalhar. Ele está chamando para a guerra. E que guerra? De sermos diligentes, aprofundados, para guardarmos a verdadeira fé confiada aos santos, a você. Minha pergunta para você é: você está batalhando por isso? Porque você é chamado a isso. Quem aqui é santo de Deus? Então a pergunta é: você está batalhando pela legítima fé? E para você, lembra? E depois para o outro. A minha pergunta é: quanto você está batalhando por isso? Guerreando. Porque ele chama aqui para batalhar, guerrear, militar pela verdadeira fé que foi confiada a você. A verdadeira fé foi confiada a você. Pergunta é: primeiro, você tem a verdadeira fé para estar batalhando? Não, vem aqui, não, heresia, aqui não entra, não é verdade isso, não é aquilo. Não, aqui a gente não pode nem permitir esse negócio. Aqui em casa não entra isso, você está batalhando. Qual é a tua batalha? Porque está confiada em ti a verdadeira fé. Para quê? Para que você passe para frente, para que ela não desapareça no meio das heresias. Para que não suma. Você está fazendo sua parte nisso? Aí ele continua dizendo, porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram em vossa congregação com toda sorte de falsidades. Certos indivíduos infiltraram-se em vossas congregações, em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Olha que coisa mais artimanha, que artimanha ardilosa, né? Ele está falando que indivíduos que a sua condenação já estava sentenciada há muito tempo, eles se infiltraram para trazer o quê? Toda espécie de falsidades. Aí a gente pensa que isso, a gente pensa assim, não, vamos deixar quieto. É assim mesmo. Todo mundo pode falar o que quer. Todo mundo tem que ter liberdade. Que liberdade? Qual é a liberdade que se deve ter? A liberdade em Cristo de viver uma verdadeira fé.
Mas se eu estou batalhando por uma fé legítima, que liberdade há de se falar e fazer o que quiser? Se eu tenho que batalhar por uma legítima e verdadeira, que liberdade há? Liberdade de viver a verdadeira fé em Cristo Jesus. Mas se nós detectarmos indivíduos no nosso meio, infiltrando-se em nossa congregação com toda a sorte de falsidade, você, irmão, não é só o pastor não, você deveria estar batalhando por esta verdadeira fé. E quando não entra aqui, porque a gente pensa na congregação só aqui, nós aqui, ó, vocês são uma congregação mesmo na sua casa. Porque se você não batalhar uma legítima fé também lá na tua casa, vai entrar o indivíduo com toda a sorte de perversidade teológica e bíblica, e ele pode te convencer se você não estiver lá batalhando. Aí você vai ser o cara que vai trazer isso aqui. Você vai ser a pessoa que vai trazer isso aqui. Então, aonde é que está a minha batalha? No meu viver cristão. A minha congregação é ampla. Vocês reunidos, nós aqui, somos uma congregação desde a minha casa e no meu viver cristão. Porque se você não batalhar pela sua fé lá, você vai permitir indivíduos com toda a sorte de falsidade te alcançar. Aí, adivinha o que você vai fazer? Você vai trazer para cá. Por isso você deve batalhar pela sua fé. E logo você está batalhando pelos outros. Aí veja, ele continua: essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negaram Jesus Cristo como nosso único soberano e Senhor. Ou seja, a libertinagem da graça, né? Estamos livres, tudo pode, e parece que a coisa não tem uma regra, o negócio está sem freio, né? Então, fizeram uma libertinagem da graça e estão negando Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Veja, não é só no quesito de negar Jesus Cristo como Deus, não é só no quesito de negar Jesus como existente, que existiu no tempo, na história, porque também há aqueles que dizem que Jesus Cristo não precisou nem ter vindo literalmente, morrido literalmente, ressuscitado literalmente. Geralmente esse pessoal, na sua teologia, usa a palavra, oh meu pai, a palavra está querendo me fugir. Querigma, a mensagem é querigmática. Cuidado com isso. Há muitas pessoas que não sabem que esta palavra ela é exclusiva de uma teologia liberal, que ela desacredita no Jesus histórico que viveu no tempo, no espaço e na matéria. Teólogos liberais saíram com a ideia de mensagem querigmática. O que é a mensagem querigmática? Essa ideia que ele não precisou existir, mas só o anúncio da palavra basta, só o anúncio do evangelho basta. Se eu anuncio, Jesus não veio, não viveu literalmente, não morreu literalmente, não ressuscitou literalmente, mas basta eu estar dizendo isso para você. Jesus veio, figura, Jesus morreu por você, ele ressuscitou por você, e você crê nisso mesmo sem ter existido, bastou para você. Então essa é a anunciação, é a palavra querigmática, ou seja, está de uma certa forma negando o nosso Cristo como ele é e deve ser crido e aceito, a sua mensagem. Certo? Entre outras e tantas coisas, nós podemos estar negando Jesus Cristo como soberano e Senhor do jeito que a nossa fé bíblica e legítima ensina. E aí vai continuando. Quero, portanto, recordar-vos, embora que estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde destruiu todos os que não creram. Aqui está pesado, ele vai pesar um negócio. Porque olha, apesar dele ter libertado do Egito aquele povo, apesar da libertação que veio sobre eles extraordinariamente com mão forte, aquele mesmo povo que foi libertado por esta salvação dele, ao andar no deserto, não andaram numa legítima fé e não creram como deveria crer. E o que ele diz? Deus os destruiu. Judas está sendo tão pesado nessa batalha da fé, nessa defesa da fé,
que ele está dizendo que aquele povo que uma vez foi liberto do Egito, apesar de estarem andando libertos, eles não mantiveram uma fé que deveria ter e nem uma crença que deveria ter em Deus, em suas palavras, por meio de Moisés. E está escrito que o próprio Deus os destruiu. Por quê? Porque acabam sendo adversários de Deus. Porque nós vamos ver lá Coré com a sua rebelião, porque nós vamos ver toda aquela situação do povo no deserto, que na verdade eles estavam guerreando contra Deus. Apesar de libertos, eles estavam provocando, lutando contra Deus em fazer tudo aquilo que não era para ser feito. E nós já lemos que o nosso Deus, ele também se opõe contra os seus adversários, e a coisa não é boa. Por isso, irmãos, o cuidado de não se tornarmos um adversário de Deus. Por quê? Porque Deus destruirá os seus adversários. Deus destruirá os seus adversários. E agora, então, eu não quero ser esse adversário de Deus. Eu quero lutar com Deus, por Deus e para Deus. Eu quero estar no time dele, amém? E para isso eu tenho que fazer o quê? Batalhar pela verdadeira fé. Ele continua. Olha agora que pesado. E quanto aos anjos, que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, eles não guardaram a sua santidade, autoridade, o seu estado original, mas eles se desoriginalizaram. Quando se diz que eles deixaram o seu estado, domicílio, o seu estado original de santidade, estado original era de verdade, o estado original também era de fé, e também era de crer. Porque quando eles ouviram uma palavra contrária do que era para eles permanecer no seu estado de santidade, de verdade, de crer e de fé, eles duvidaram. Eles não creram em Deus. Eles não tiveram fé em Deus. Mas eles deram ouvido a algo contrário daquilo que era legítimo. Se eles deram ouvido ao que não era legítimo, então eles se desoriginalizaram. Eles saíram do estado original para se desoriginalizar, ouvindo algo que não era verdadeiro. Quando é que você, cristão, deixa o estado original da fé? É quando você ouve aquilo que não é verdadeiro. Você sai desse estado e passa a ser uma pessoa desoriginalizada na sua fé e na sua crença. É perigoso, irmão. Ser bíblico é algo vital. Ser bíblico para os nossos dias, então, é algo de densa importância. Porque senão eu vou estar militando contra Deus. E a gente sabe qual é o fim daqueles que militam contra Deus, que são contrários ao que Ele quer. Por isso que eu devo batalhar com diligência, com profundidade a respeito da minha fé. Porque Deus não poupou nem anjos. Aí a ideia de Judas: ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. A ideia é que Deus não poupou aquele povo que libertou do Egito, por não andarem no estado original também. Deus não poupou anjos também, por não andarem num estado original, mas ouvindo a coisa desoriginalizada. Aí, qual que é a ideia? De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Agora ele vai para o outro lado. Num primeiro não guardaram a salvação após serem libertos. Segundo estado, anjos que não guardaram a santidade. E no terceiro estado, pessoas que não guardaram a pureza na área sexual. Então você vai para esse estado de não guardar a salvação daqueles que saíram do Egito. Você vai para o outro extremo, que é anjos que não guardaram santidade, dentro disso verdade.
E para um outro lado agora, que é que não guardaram a santidade física, moral, sexual, mas foram depravados. E aí continua, ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Aqui agora, Judas está entrando no campo agora de pessoas que desrespeitam as autoridades eclesiásticas dadas por Deus. Ele vai tratar disso daqui agora, de pessoas que não são submissas às autoridades eclesiásticas. No caso aqui, Judas está propondo, e a carta é isto, que estas pessoas não se submetem à autoridade apostólica daquilo que foi instituído e está sendo ensinado, e eles não se submetem a isso. Então, pessoas indisciplinadas, que não se submetem à autoridade eclesiástica instituída por Deus, neste caso, Judas está falando da seguinte forma: ora, estes da mesma forma como alucinados e inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, agora aqui, pastor, isso aqui Judas, ele é denso teológico e tem alguns problemas contidos nele. Um dos problemas de Judas, que foi até uma das cartas mais difíceis para entrar no cânon sagrado, é porque Judas cita alguns apócrifos. Ele cita pelo menos uns 4 apócrifos. Quando a gente estuda teologia, a gente sabe que apócrifo é algo não canônico, não inspirado, não legítimo. E os apócrifos já eram do conhecimento deles naqueles tempos. Tanto é que eles foram rejeitados para entrar no cânon do Antigo Testamento, certo? Por quê? Identificaram muita besteira, né? Coisa que não dá para provir de Deus. Se você ver os apócrifos, você mesmo, sem muito conhecimento teológico, você vai falar assim, quanta besteira está sendo dita nisso daqui. Mas Judas, ele usa trechos de alguns apócrifos. Alguns dizem, se ele citou aquele trecho do apócrifo, é porque aquele trecho é canônico e era real. Problema, porque só aquele trecho é inspirado por Deus e o restante não é, minha gente. Então, uma outra linha vai desconsiderar o apócrifo inteiro. Mas temos um problema. Judas cita alguns apócrifos. Então, se Judas, inspirado, citou, então agora isso é apócrifo. Então, isso agora é canônico. Bom, mais um problema. Não é porque Judas, inspirado por Deus, citou o apócrifo, que vai validar o acontecimento do apócrifo. Pastor, então o que é? Bom, Judas está usando aquilo que eles conheciam no tempo como um recurso didático para ensinar o que ele quer ensinar. E o que ele quer ensinar com o apócrifo aqui neste caso? Ele quer dar um parâmetro bastante exagerado do que é obedecer à autoridade, para fazer um contraponto com aqueles que não querem obedecer à autoridade. Tipo assim, ó, veja lá comigo. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo, adversário, não é nome, com opositor, isso aqui não é nome, é a versão grega agora do opositor, daquele que é inimigo. Olha lá, Miguel, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Isso aqui é um apócrifo, é a citação de um apócrifo. Mas o que Judas está querendo ao citar um apócrifo? Que provavelmente temos dificuldade de dizer que isso aconteceu, sendo um apócrifo. Bom, o que ele quer fazer é pegar algo conhecido do tempo para aplicar no seu ensino. Qual é o ensino que ele está falando aqui? De pessoas que não obedecem à autoridade. Aí ele vai lá para o exagero, tipo assim, ó, veja bem, o arcanjo Miguel. Tá? A ideia é, que autoridade tem um arcanjo? Porque arque é primeiro. Então a ideia é primeiro príncipe. Que autoridade tem esse? Arcanjo Miguel.
Se ele, sendo essa autoridade, não produziu juízo injurioso ou inflamatório ao seu inimigo, que no caso ali é o diabo, mas em vez de dizer assim, ó, eu te repreendo, ele na verdade se submeteu a uma autoridade maior que a dele, dizendo, o Senhor te repreenda. Qual que é a ideia? É tipo assim, se essas coisinhas aí que estão no nosso meio não estão obedecendo a autoridade, quem são eles? Porque até Miguel, o primeiro príncipe do caso aqui, de certa forma, não usurpou ter autoridade e falou assim, ó, eu sou o cara aqui, eu sou o primeiro príncipe dos exércitos celestiais, eu te repreendo, Satanás. Uma segunda hipótese é também considerar que aquele que está junto dele, que ele está lutando, também era um arquê. Também era uma autoridade. Uma segunda hipótese. E que é tão cúmulo do absurdo de Miguel não usurpar a autoridade, dizendo assim, não sou eu que te repreendo, o Senhor te repreenda, Satanás. Qual é a ideia? A ideia é que ele está jogando do cúmulo do que se deve respeitar uma autoridade de Deus. Porque a autoridade não está em si próprio, a autoridade não está em mim, a autoridade não está em você, a autoridade ainda é de Deus. Portanto, a autoridade não é em si do pastor Clodoaldo, a autoridade é em Deus que colocou o pastor. Então, no final de contas, a quem você obedece? A Deus. E também nem eu usurpo da autoridade que foi me dada. Porque no final das contas, eu não tenho autoridade em si, mas a Deus que me deu a autoridade, portanto eu não posso fazer o que eu penso, mas eu se sujeito à autoridade para ser autoridade. Porque se eu não respeitar aquele a quem me deu a autoridade, logo eu já não tenho autoridade. Mas se Deus a me deu e deu ao outro, então no final das contas eu devo respeitar. Esses fulano que estão no nosso meio não respeitam autoridades, estão seguindo o caminho de quem? Está seguindo o caminho, no final das contas, do povo que foi liberto, andou no Egito, no final das contas não obedeceram à autoridade. Os anjos que no final das contas não obedeceram à autoridade superior, mas deu ouvido a um fulano qualquer. E no final das contas, Sodoma e Gomorra não ouviram a voz de Deus até por meio dos anjos anunciando a destruição, e por causa disso pereceram. E aí vai dizendo que o caminho é o mesmo. Que a autoridade instituída por Deus, e se ele viver na autoridade e não perder a autoridade que Deus deu, é para ser obedecida. E ele continua. No entanto, apesar disso, versículo 10, estes tais levianamente difamam tudo o que não compreendem. Eles difamam tudo o que não compreendem. Por quê? Porque não estudaram, porque não compreenderam, porque não entenderam, porque não entraram na dimensão da revelação real bíblica. Aí eles difamam, eles falam mal, aí eles destroem. Aí continua, e se corromperam até nas atitudes mais simples, que compreendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Porque quando não entendemos, até na coisa mais simples, a gente erra. Quando você não compreende, até nas coisas mais simples do teu cotidiano, você vai errar, vai pecar, porque não entendeu a verdadeira fé. Você não tem o senso de fazer correto na mais simples coisa, porque não entendeu. E aí ele continua, versículo 11. Ai deles, portanto, trilharam o caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim, irmãos? Qual é o caminho de Caim? Vou continuar para ficar mais fácil para vocês. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Coré. 3 exemplos. Primeiro exemplo,
a desobediência em quebrar um mandamento quando diz, não matarás, e vai lá e mata o irmão. Dentro desse pacote é verdade que está cheio de coisas. Mas veja, o caminho da desobediência é o caminho de Caim. O caminho da desobediência é o caminho de Balaão, sendo falso profeta. O caminho de desobediência é um caminho de Corá, sendo um rebeliador. O Caim desobedeceu o mandamento de Deus. Pastor, mandamento só em Moisés, lei só em Moisés. Ora, irmãos, se a Bíblia diz que Caim pecou matando, não tinha lei não? Como é que ele então pecou matando? Se a Bíblia diz que tem pecado, tem que ter lei. Então já tinha a lei de Deus. Em Moisés foi institucionalizada, foi escrita. Mas se a Bíblia fala que Adão pecou, é porque tinha lei, meu irmão. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se a Bíblia diz que Caim pecou matando, é porque tem lei. Se a Bíblia diz que a geração de Noé pecou, é porque tem lei de Deus para ser seguida, que vinha do Éden, ainda não estava escrita, era a tradição oral. Só que o problema da tradição oral é aquele telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio? Fala uma coisa aqui, chega lá na frente, já virou outra. E nós temos esse vestígio na antiga civilização. Prova disso é Lex Talionis e Código Hammurabi, que são conjuntos de leis existentes daquele tempo, que se a gente analisar, está provindo a ideia de um só lugar. Tanto é que Moisés vai consertar o olho por olho e dente por dente, que também tem lá na Lex Talionis e no Código Hammurabi. Porque Moisés ele vai acertar aquilo que já está totalmente desvirtuado. Temos vários indícios disso. Se a Bíblia diz que Adão e Eva pecou, é porque já havia lei. Por isso eles pecaram. Se não tivesse lei, como é que eles pecavam? Se a Bíblia diz que Caim pecou matando, é porque havia lei. É certo que Deus deu essas informações para Adão e Eva no Éden e estava acontecendo. Tá? É por isso que nós falamos que os dízimos anterior à lei, Moisés esquadrinhou. É por isso que o sábado é anterior à lei, por isso que Moisés esquadrinhou. É por isso que o sacerdócio é anterior a Moisés, porque Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo. Como? É por isso também que Jó fazia papel sacerdotal. Como? Se ele sacrificava pelos filhos, é porque já é papel sacerdotal. Moisés vai esquadrinhar aquilo que provavelmente está vindo de informação desde o Éden, porque já havia pecado. Então qual é o pecado de Caim? Desobedecer o mandamento de Deus. Qual é o pecado de Balaão? Sendo um profeta que Deus queria, não sendo um profeta que Deus queria que ele fosse, né? E qual é o pecado de Corá? Sendo um rebeliador. Olha só, quando eu não obedeço o mandamento de Deus, não sei se eu já preguei aqui, no final vai dar em morte. Se eu sou um profeta, ou se eu não sou um profeta que Deus quer que eu seja, no final é morte. Se eu sou um rebeliador, no final é morte espiritual. E ele continua, vou acelerar agora. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. E eu acho que o menor pudor está dos dois lados. Por quê? Porque o menor pudor é daqueles que são esses sem vergonhas no meio do povo, ensinando tudo que é contra Deus. E para mim, o outro lado também sem pudor, é o povo de Deus aceitando esses camaradas nessa qualidade. Não é brincadeira, irmãos. Às vezes age pesado, mas nós não podemos brincar com fé, nós não podemos brincar com salvação, não podemos brincar com profecia, nós não podemos brincar com heresia. E é uma vida sem menor pudor você fazer isso, mas é uma vida sem menor pudor você também aceitar isso desde a sua casa. Por isso que nós precisamos ser bíblicos e proteger a nossa comunidade e proteger a nossa fé. Por quê? Porque está escasso a verdade. Porque está escasso verdadeiros pastores, está escasso verdadeiros profetas, está escasso verdadeiros mestres, está escasso verdadeiras ovelhas.
É o perigo total. Vamos lá para a gente terminar. Versículo 13. Versículo 12 ainda. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água. Olha só que interessante. Está ali uma nuvem ali, deserto. Naquela situação de deserto, lembra? Aí forma aquela nuvem ali, aquela nuvezona, bonitona. Você fala assim, nossa, vai vir uma chuva dali, aleluia, glória a Deus. Aí, na verdade, quando você já está lá, né? Ai, Jesus, glória a Deus que chegou essa nuvem. Mas vai chover, hein? Você está esperando com a expectativa que vai vir uma chuva daquela nuvem. Mas o que ela é? Na verdade, é só falsidade e mentira. É uma nuvenzona que só passou, evaporou, não caiu um pingo d'água. Tiago está falando assim, esses caras parece que vai vir despejar a bênção. Despejar uma chuva da graça. Mas é mentira, não tem nada. Não é nada disso. Falso. Aí ele vai, olha. Então, age como pastores que a si mesmos se apacentam, vão como nuvens sem água, impelidos pelos ventos. Impelidos pelos ventos é a ideia das modas, tá? Vem uma moda, vem outra moda, vai. E inventaram mais uma coisa, vai junto. Impelidos pelo vento. Não são guiados pelo Espírito, são impelidos pelo vento. São como árvores sem folhas nem fruto. São como árvores sem folhas nem frutos. Eu estou numa versão diferente com a minha, por isso que às vezes eu dou uma travada. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Árvore sem fruto. Lembra daquela árvore que Jesus estava com fome? Aí ele viu a árvore, ela estava só com folhas. E a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Aí ele viu aquela árvore cheia de folha, bonitona, viçosa. Aí foi procurar o fruto, porque ele estava com fome. Foi procurar o fruto. O que tinha? Só folha. Ou seja, vistosa. É a ideia lá da nuvem, que é só aparência, mas não tem uma gota. A ideia é que é uma árvore viçosa, bonitona. Você fala, nossa, ali está cheio de fruto. Jesus com fome vai lá para pegar, para se alimentar, só tinha folha. Não tem folha. Tem aparência. Parece que é, mas não é. E o que serve uma árvore sem fruto? Por quê? Para que serve uma árvore para uma pessoa que está com fome? Jesus estava com fome. Para que serve? Uma árvore que não tem fruto para uma pessoa que está com fome. Então a pergunta é, para que mais um dia na terra? A pergunta é, para que serve o que não serve? A pergunta é, para que Jesus deixar aquela árvore mais um dia, se ela não serve para aquilo a qual ela existe? Então, para que serve o que não serve? Para que mais um dia? A pergunta é para você. Para que Deus deixaria mais um dia na terra? A pergunta é, para que serve o que não serve? O motivo existencial da árvore é dar alimento para quem está com fome, matar a fome. Aí vai lá e procura e não tem, então para que serve o que não serve? Para que serve um pastor que não serve um pastor? Para que serve um profeta que não serve? Para que serve um diácono que não serve? Para que serve um líder que não serve? Para que serve um crente que não serve? Para que serve o que serve? Que não serve? Então a pergunta é, para que Jesus daria mais um dia para aquela árvore, se ela não serve? Pesado, não é? Então essa é a ideia. Vamos terminar. Eu sei que o horário já foi. Então elas são como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas errantes, olha para mim. Estrelas errantes é impossível, né? Alguém que conhece um pouquinho disso sabe que estrela, ela é fixa, não é? Ela é fixa. Só que naquele tempo eles não sabiam disso. Porque era assim, quando não tinha bússola, eles eram guiados pelas estrelas, certo, pessoal? Estrela é fixa. Mas se pegasse um cara sem conhecimento para navegar, e ele mirasse em um planeta, aí
e ele ia parar em Bagdá. Por quê? Estrela é fixa. Só que se você não tem esse conhecimento e você aponta lá o negócio lá, porque você tem um negócio para apontar e seguir, e aquilo é um planeta, o planeta está em órbita, você foi guiado por aquilo que não é estrela, é um planeta, você ia para Roma, vai parar em Bagdá, ou seja, você vai se perder. Porque eles pensavam que estava seguindo uma estrela fixa, você estava seguindo um planeta. Ou seja, vai se perder. Qual é a ideia de Tiago? Eles são estrelas errantes. Para Tiago é estrela, mas na verdade é planeta. E você confia que está sendo guiado, mas na verdade você está se perdendo seguindo. Fala se não é pesado. E para eu não se perder, eu tenho que ter conhecimento. Opa, aquilo ali não é estrela. Aquilo ali é um planeta, mas para isso tem que ter conhecimento. Porque se não tiver conhecimento, vai seguir o que vai te fazer se perder. Por isso que são estrelas errantes, para os quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Vou terminar. Ora, foi quanto a esses que Enoque, mais um problema, é apócrifo. Foi que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus anjos. É apócrifo. Por mais que está dentro de um entendimento correto, é um apócrifo. Mas qual que é a ideia? Vamos lá. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo, a partir de Adão profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas ações malignas que cometem, e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos profetizaram contra ele. O que ele está querendo dizer com isso? Vai chegar o dia que o Senhor vai aparecer no céu com as suas miríades de anjos, e é para trazer juízo, e dentro do juízo é convencer esses camaradas de todos os seus erros. É um dos juízos de Deus. É mostrar: você estava errado, você fez tudo errado, você não agiu errado, você pregava errado, profetizava errado. Está aqui. É uma das coisas desse juízo de Deus, é convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos profetizaram contra ele. Porque veja, irmão, não é só pregar assim, Jesus não virá, ele é um falso profeta, ele não é Deus. Não é só isso. Quando você pregar, profetizar aquilo que ele não mandou, basta, você já está contra ele. Você é inimigo. Então, qual que é a importância? É falar assim: pastor, abre um seminário de teologia amanhã, pelo amor de Deus, que eu quero entrar, porque eu nunca mais quero falar besteira e não quero nem pensar em falar besteira. É falar assim: pastor, abre um seminário, e quando o pastor abrir seminário, vai faltar cadeira para inscrição. Por quê? Porque os crentes estão preocupados em ser bíblicos. Dá para aceitar. Dá para aceitar. E vamos para terminar agora. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar os seus objetivos. Usam de adulação para conquistar os seus objetivos. É por isso que quando pega um pastor que não adula, o povo quer ir embora. Quando pega um mestre que não adula, o povo quer procurar os aduladores. Bilhu, 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 bonitinho de Jesus. Oh, gracinha de Jesus, vem cá, coisinha fofa, você é vencedor. Não, mas se o pastor for bíblico para falar o que é bíblico para você de verdade, esse pastor, essa igreja, esse pastor só pega pesado, olha só, está aqui, está escrito há muito tempo. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. Só vou ler com vocês essa última parte, versículo 17. Vós, entretanto, amados,
Vós, entretanto, amados. Porém, vós, amados. No entanto, vós, amados. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, entretanto, vocês, amados, no entanto, vocês, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e demonstrai compaixão para com alguns que não possuem esta certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo. Olha para mim, não se trata só de você, é de você e do outro, porque é para estar sendo dito para você, é para você fazer isso aqui, ó. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo. Mas a pergunta sempre matadora é: você está se salvando do fogo? Porque primeiro é para mim se salvar, logo eu salvarei os outros, arrebatando. Arrebatar, irmãos, a palavra aqui é de harpazo, harpazinho. A palavra harpazo, o verbo harpazo de harpazinho, é quando um ladrão está roubando. Jesus usa falar do seu arrebatamento, harpazo. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, Jesus não é ladrão não, ele vai vir pegar o que é dele. Só que você não entendeu. Porque Jesus usa o verbo harpazo para arrebatamento, e aqui também Judas está usando o verbo harpazo, porque assim, ó, a ideia é da intensidade. Por exemplo, arrebatamento, que é harpazo, é assim: um ladrão chega assim, ó, por favor, por gentileza, eu estou com o objetivo de roubar essa caneta, passa para mim. É assim? Qual que é a ideia? Segura. Até quebrou, depois eu te pago. Irmão, é assim. A ideia é a intensidade do verbo, a ideia é um puxão violento. A ideia, olha só, pastor, se é harpazo, puxão violento, como é que estarão os salvos que vão ser arrebatados? Se é por puxão de violento. Você já puxou mandioca no pé? Já tirou mandioca? É harpazo aqui, porque ela está tão enraizada, né? Tão enraizada, assim, puxão violento, harpazo. Se Jesus está usando esse verbo harpazo, que é puxão violento, é porque isso está demonstrando qual é a situação dos salvos, porque é salvo que vai ser arrebatado nos dias. Se não fosse por puxão violento, isso demonstra a situação quando eles serão arrebatados. É salvo arrebatado. É por puxão violento. Judas está demonstrando para você assim, ó, e arrebatando alguns do inferno. Se não for por puxão violento, não sai. Porque heresia, falso ensino, o contexto desse mundo, de todas as artimanhas, ela se impregna tanto que não é fácil sair. Por isso que Judas está falando assim, ó, arrebatar alguns, é puxão violento, porque senão não sai. Para terminar, aquele que é poderoso para vos impedir, diga amém, diga glória a Deus. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula, diga glória a Deus, e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder,
autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar? Vamos pedir misericórdia? Sim ou não? Você sentiu aí que precisa pedir misericórdia ou não? É para sair assim, irmão. É para deixar sem dormir à noite. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. E você começa a falar com Ele, clamar a Ele, pedir a Ele, para que Ele possa te livrar de cair, como está escrito, para que Ele possa te orientar, para que Ele possa abrir os teus olhos, para que você possa enxergar a morte na panela. E agora hoje clamar pela solução. A solução é o Espírito, é a palavra, é a fé legítima e verdadeira, é evangelho puro e simples, ofertado na cruz do Calvário. Jesus, fecha os teus olhos e começa a clamar a Ele, porque Ele está aqui. Este evento não é à toa, foi para te sacudir, te chamar a atenção, para te puxar violentamente, para trazer um arrebatamento na sua vida, para te trazer a verdade da palavra. Vai orando em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor Deus amado, estamos alarmados pela Tua palavra e pelo poder da Tua palavra. Nós não podemos, meu Pai amado, ficar, Senhor Deus amado, desapercebidos quanto ao que ouvimos nesta manhã. Portanto, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver. Abra, Senhor, os nossos sentidos espirituais para sermos aguçados a respeito da Sua voz. Senhor, que nós possamos ter ouvidos aguçados para entender a Tua voz e compreender a Tua voz. Que nós possamos ter olhos abertos e aguçados para enxergarmos, meu Pai amado, a Sua verdade, a Tua palavra, Senhor Deus amado, possa habitar ricamente em nós, como Paulo diz em Colossenses. Pai, nos livra de cair, nos livra, Senhor Deus amado, de seguir estrelas errantes, nos livra, Senhor, nos livra, para que possamos viver a Tua verdade, a legítima fé e a batalhar pela fé. Olha para este irmão, olha para esta irmã, olha para a Tua igreja, olha para os Teus servos, Pai. Olha, Senhor Deus amado, para esse coração. Coloca fogo nesse coração, coloca fogo pela Tua palavra, coloca fogo pela sã doutrina, coloca fogo nesse coração por desejo do conhecimento do Senhor e da palavra do Senhor. Como Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, você conhece as sagradas letras, você conhece as sagradas letras que trazem salvação. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã. Senhor, retira a morte da panela, retira a morte da panela. Se este irmão alguma vez, Senhor Deus amado, acabou, Senhor, adquirindo algo errado, acabou aprendendo algo errado, se esse irmão acabou ouvindo, aprendendo coisas que não provêm da verdadeira fé e da verdadeira palavra entendida, interpretada pelo Teu poder e Teu Espírito, arranca esta morte na panela. Só a Tua verdadeira palavra pode repreender a morte na panela e traz saúde espiritual em casa, na família, na própria vida, e a sua salvação possa habitar ricamente e eficazmente na vida do Teu servo e da Tua serva. Diga amém.